1 Coríntios capítulo 12, verso 3, é o texto que nós vamos ler nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai soberano, eis aqui a sua palavra que é viva, que é eficaz, que é a verdade única que nós temos. Que o teu Santo Espírito possa, Senhor, nos fazer, à luz desse texto, à luz daquilo que nós vamos meditar, em que nós vamos meditar nessa manhã, nos conduzir, Senhor, a um entendimento mais apurado, mais profundo da sua obra sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, muitas pessoas, elas veem a fé em Jesus Cristo. Muito tempo elas veem a fé em Jesus Cristo e muito tempo depois é que elas são capazes de elaborar, por exemplo, uma teologia sobre o que é a regeneração e a conversão, por exemplo. E lentamente nós vamos percebendo que o que parecia algo simples, os simples atos de crer, isso acaba sendo, na verdade, uma experiência muito complexa e uma obra sobrenatural e soberana do Espírito sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele precisou agir secretamente em cada um de nós para que nós viéssemos a ter essa fé que nós temos hoje. Porque, como o texto nos diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E entrelaçada nessa obra que nós temos, da graça sobre as nossas vidas, está uma atividade desapercebida do Espírito Santo, conforme ele vai nos convencendo de que as Escrituras, de que o Evangelho, de que a palavra de Deus, elas são a nossa fonte última para o conhecimento de quem Deus é, de como devemos viver para a glória do nome dele, de que as Escrituras, de que a Bíblia Sagrada, ela é, de fato, a palavra de Deus. E vir a essa convicção, muitas vezes parece também ser muito simples, parece ser fácil, mas quando nós observamos mais atentamente, quando nós examinamos isso de perto, revela que há também aí uma complexidade muito grande, que é determinada por essa atuação do Espírito Santo sobre a vida do crente. E no caso da fé em Cristo, o padrão para nós é a sua encarnação, a encarnação do Filho, a sua revelação sobre a sua identidade, a sua afirmação de várias formas, por meio de palavra e de obras do nosso Senhor Jesus, e também a iluminação do coração daqueles que creem. E tudo isso resulta em vermos quem Jesus é e confiarmos nele. Assim, meus amados, o Espírito, ele nos convence sobre Jesus inteiramente na base do próprio Jesus. Ele é o centro. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus, porque ele é o centro de tudo que há. Mesmo assim, quando nós analisamos e observamos, esse convencimento ele surge porque o Pai, ele mandou o Filho, porque Jesus, ele dá evidência de quem ele é, e porque o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos cegos para nós reconhecermos a ele. Como Pedro, a nossa convicção ela não é uma questão de carne e sangue, como está ali em Mateus 16. Como os discípulos no caminho de Emaús, os nossos olhos eles precisam ser abertos, como está em Lucas, capítulo 24. Entretanto, o nosso único acesso agora ao conhecimento do Verbo que vive, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor, é através da palavra escrita, daquilo que está aí nas suas mãos, quer seja por meio impresso, quer seja por meio digital. Fé em Cristo depende do divino caráter e testemunho das Escrituras. Nunca percam isso de foco. E eu quero pontuar algumas coisas importantes sobre isso que eu falei aqui nessa breve introdução. E o primeiro ponto que eu quero falar agora é sobre a iluminação divina.
E a iluminação espiritual, meus queridos, é o poder influenciador do Espírito Santo agindo nas e através das Escrituras para dar luz e entendimento espiritual às mentes e os corações do povo de Deus. O que capacita o povo de Deus a crer, receber e também a obedecer voluntariamente a verdade que emana da palavra de Deus. Assim, o testemunho do Espírito Santo, ele não é uma nova revelação que é independente da Escritura, mas o Espírito Santo falando nas palavras da Escritura. A iluminação espiritual, ela nunca vai além da verdade apresentada no texto bíblico. Nunca. E é a palavra escrita que o Espírito Santo ele usa para abrir os nossos corações, nos dando entendimento. Então, quando isso ocorre, meus irmãos, os crentes, eles sabem com certeza que eles estão ouvindo Deus pessoalmente a falar com eles a partir das palavras das Escrituras. Tem muita gente que quer ouvir Deus falar, né? Então, abra sua Bíblia e leia. Agora, tem muita gente que quer ouvir Deus falar audivelmente. E assim eu recomendo que você leia sua Bíblia em voz alta. E Ele falará com você de forma audível. Isso não são palavras minhas, é a palavra de John Piper. Então, por causa, meus irmãos, do testemunho do Espírito que nos fala das reivindicações da verdade das Escrituras, as Escrituras, elas são auto-autenticantes, ou seja, elas mesmas se confirmam. Então, aqueles que querem, aqueles a quem o Espírito Santo ele ensinou interiormente, aqueles em que o Espírito Santo age, eles confiam na verdade da Escritura. Algumas dúvidas podem surgir, mas se formos humildes o suficiente, pedimos ao Espírito que nos mostre, Ele há de fazer, porque Ele atende às nossas orações, se orarmos conforme a sua vontade. E a vontade de que as Escrituras sejam reveladas para mim e para você, que somos filhos de Deus. A Escritura realmente ela autentica a si mesma. Portanto, não é correto que nós venhamos a sujeitá-la a algum tipo de prova, a questionamentos, como é muito comum nos círculos cristãos. Ela somente nos afeta seriamente quando ela é selada sobre nossos corações por meio do Espírito, pela ação do Espírito em nossas vidas. Nós não buscamos provas, mas marcas de autenticidade sobre as quais o nosso julgamento possa se basear. Mas submetemos o nosso julgamento e compreensão a ela como algo que é muito além de qualquer especulação que nós venhamos a fazer. Mas nós não podemos nos confundir, meus queridos. A iluminação espiritual não é o Espírito fortalecendo as Escrituras, como se elas fossem meras palavras mortas, mas o Espírito iluminando as mentes e os corações dos crentes por meio das palavras das Escrituras. O problema não está em nenhuma deficiência que nós venhamos a encontrar na palavra escrita, mas nas trevas e rebelião dos nossos corações, como está em Efésios capítulo 4, verso 18. Então, nesse sentido, a iluminação é o Espírito de Deus falando em, por e através das Escrituras para fazer com que nós tenhamos a luz em nossas mentes cegas e falando também aos nossos corações mortos para que eles possam receber e entender corretamente as Escrituras. E é por isso que um dos grandes teólogos, chamado Jonathan Edwards, ele entendeu que a iluminação do coração ela não ocorre sem a iluminação da mente. Ao ponto dele dizer o seguinte, que as santas afeições, elas não são calor sem luz, mas sempre surgem da informação correta que vem ao nosso entendimento, revelado por meio das palavras de Deus, por meio da palavra das Escrituras. Então, por essa razão, nós abraçamos as reivindicações da verdade da Bíblia, não com base em evidências externas, não com base em argumentos racionais, ou mesmo na apresentação coerente de uma cosmovisão cristã, mas no Espírito Santo, iluminando a verdade da palavra de Deus para nós. Louvado seja o Senhor por isso. Isso nos dá segurança, irmãos.
E nós não pedimos provas sobre as quais o nosso julgamento possa descansar. Mas nós nos submetemos, tanto no nosso intelecto e nosso julgamento, à Escritura, como algo que é mais transcendente do que nós podemos imaginar. Um outro ponto importante é sobre a fé divina. E a iluminação espiritual, ela traz a luz, o novo nascimento e a fé. E uma vez que os olhos de nossos corações eles possam ver claramente, nós nascemos de novo. O novo nascimento não nos força a crermos contra a nossa vontade, mas ele transforma a nossa natureza ao renovar a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus com o derramar do amor de Deus, para que nós sejamos dispostos a crer. E a fé salvífica ela não é uma mera concordância intelectual com as reivindicações da verdade da Bíblia. E eu digo isso porque os demônios, quando nós vamos lá no texto de Tiago, no capítulo 2, os demônios eles reconhecem que Cristo é o Filho de Deus, mas lhes falta um relacionamento pessoal com Ele. Muitos cristãos professos, eles também têm apenas uma compreensão intelectual do Evangelho. Embora eles não neguem a verdade, eles não amam a verdade. Eles podem professar, crer, mas eles não morreriam pela verdade. Da mesma forma que as pessoas, elas acreditam em triângulos, elas acreditam em quadrados, os cristãos nominais acreditam na Bíblia. Mas esse conhecimento especulativo, que pode levá-los a frequentar a igreja, que pode levá-los a realizar algumas boas obras, não é mais fé salvífica do que o temor e o tremor. São a evidência de fé salvífica nos demônios, como está nesse texto de Tiago, capítulo 2, verso 19. Os demônios conhecem a Deus, mas eles não amam a Deus. E eu temo que muitos, se não a maioria, dos cristãos professos só possuem uma fé superficial. Uma fé que opera sem amor. A fé salvífica, porém, ela é uma fé que é operada pelo amor, como está em Gálatas capítulo 5, verso 6. E esse amor, ele é fruto do novo nascimento. Quando nascemos de novo, onde a velha natureza pecadora e egoísta, ela é recriada à semelhança de Cristo. A imagem de Deus que foi desfigurada pela queda, é então restaurada em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está em Colossenses capítulo 3, verso 10. E a mente de Cristo, ela nos é dada, a qual nos concede um discernimento adequado e também nos concede um amor à verdade. O padrão que foi distorcido por causa do pecado, ele é então renovado em nós pelo amor de Deus. Com um coração novo, o Evangelho, ele agora ressoa dentro de nossas novas naturezas. E isso de modo totalmente glorioso. Nós, de boa vontade, nos prostramos diante do nosso Salvador, porque pela graça salvífica de Deus, nós agora amamos o Senhor Jesus acima de todas as coisas. E essa é a diferença. Embora a sua santidade e o seu senhorio uma vez tenham sido repulsivos para nós, e foi para todos nós, meus amados irmãos, por causa do pecado, agora nós vemos esses atributos como totalmente gloriosos e dignos de toda a nossa adoração e louvor. Porque o dom da fé e, consequentemente, a regeneração não é apenas uma questão de restaurar o intelecto, a nossa condição, a uma condição pura, na qual nós podemos mais uma vez perceber Deus e as suas gloriosas belezas. Requer também, meus irmãos, e essencialmente, curar a loucura da nossa vontade guiada pela nossa natureza pecaminosa. E após essa iluminação espiritual e o novo nascimento, os nossos sentimentos, as nossas vontades, por causa dessa nova natureza que nós temos ao nascer de novo,
são transportadas do egoísmo para um amor sincero por Deus. E a regeneração consiste, então, em curar a vontade para que, finalmente, nós comecemos a amar e a odiar as coisas certas. Inclui também a renovação cognitiva em cada um de nós, para que nós venhamos a perceber a beleza, a santidade e o encanto do Senhor Jesus e do esquema de salvação que Ele concebeu. E agora o pecado, ele é odiado, e Deus, ele é glorioso. Mas não é como se a realidade tivesse mudado, meus irmãos. É simplesmente que as trevas que uma vez cobriam os nossos olhos, elas foram removidas. Glória a Deus por isso. A Ele toda a glória. E a partir disso, agora o pecado, ele é odiado. Nós começamos a lutar contra a nossa velha natureza, para que Deus seja glorificado, porque odiamos aquilo que Deus odeia, aquilo que nos é revelado pela sua palavra, e começamos a amar aquilo que Deus ama, aquilo que Deus se agrada, porque também nos é revelado pela sua palavra. Mas não é como se essa realidade tivesse mudado. Continuamos vivendo aqui, mas agora vivemos para a glória de Deus. Um outro ponto importante que eu quero ressaltar para os irmãos é sobre o amor divino. E nesse sentido, o conhecimento salvífico de Cristo não vem por meio de argumentos apologéticos, ou seja, de argumentos de defesa da fé, mas pela iluminação e regeneração espiritual e por nossas mentes, elas serem iluminadas para a verdade de Deus, para que os nossos corações, eles sejam inflamados de amor, do amor de Deus. Nós devemos amar a verdade antes de podermos recebê-la, como está em 2 Tessalonicenses 2:10. Quando as fontes dos sentimentos eles funcionarem corretamente, nós amaremos aquilo que é amável, nos deleitaremos com o que é deleitável e desejaremos aquilo que é desejável. Amaremos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Nos deleitaremos com a sua beleza e a sua glória e com os reflexos criados dessa beleza gloriosa e desejaremos o que de fato é bom para nós. Queridos, nunca nos comprometemos de verdade com Deus até que o vejamos como totalmente digno de nossa devoção e serviço. Eu digo isso, meus amados, porque até que os homens eles reconheçam que eles devem tudo a Deus, que o homem ele é nutrido pelo seu cuidado paternal, que ele é o autor de todo o seu bem, que não devem procurar nada além dele, nunca lhe prestarão um serviço voluntário. Um exemplo disso, irmãos, é a pessoa que tem dificuldade em dizimar e ofertar. A pessoa tem dificuldade de reconhecer que aquilo que ela tem, que é fruto do seu trabalho, vem de Deus, e que deve usar aquilo para a glória de Deus. Da mesma forma, é a pessoa que tem um dom que Deus deu e não usa a serviço do corpo de Cristo, não usa a serviço do avanço do Evangelho. Ela tem uma dificuldade de colocar Deus com uma primazia, de abrir mão de coisas materiais que são dadas pelo próprio Deus para usar para a glória dele. Então é necessário que por meio desse conhecimento nós venhamos a amar ainda mais a Deus, a conhecê-lo ainda mais e assim a nossa vida ser entregue de fato para Ele, para que Ele seja o centro e Ele seja o nosso objetivo de viver para glorificar o nome dEle. Uma outra coisa importante, um quarto ponto é o conhecimento divino. E é esse amor que vem do novo nascimento, que nos proporciona um conhecimento experiencial e pessoal de Deus. E Paulo, ele resume isso, tudo isso, lá em Efésios capítulo 3, verso 14 ao 19. Eu quero que você abra sua Bíblia aí, por favor, para nós lermos juntos. Efésios capítulo 3, verso 14 ao 19. Assim nos diz a palavra de Deus.
Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Primeiro, meus amados irmãos, nós observamos que o conhecimento experiencial de Deus é sobrenatural e ele é soberanamente concedido a nós por ele. Olha o verso de 14 a 16. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo aqui, ele roga a Deus que nos dê ou nos conceda esse conhecimento espiritual, fortalecendo o nosso homem interior. Porque Paulo sabia que as nossas próprias capacidades naturais, que nessas capacidades, elas são insuficientes para que isso aconteça. Que elas são insuficientes para que nós estejamos preparados e nós somos incapazes de lidar com verdades tão pesadas e gloriosas. Para Paulo, para suportarmos esse peso, nós precisamos ser fortalecidos com o poder de Deus, como está no texto, através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 2, verso 9 ao 12, está escrito assim: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E essa iluminação e fortalecimento do homem interior é o que dá origem à fé. Como Paulo passou a dizer aos Efésios, no verso 17, aí na parte A, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E a fé nos salva porque nos une legal e experiencialmente à vida de Cristo. Porque por essa fé, meus queridos irmãos, vem a iluminação espiritual. E Cristo, ele habita. E esse habitar no grego, ela quer dizer morar permanentemente em nossos corações. Ele mora permanentemente nos nossos corações. Com Cristo unido aos nossos corações pela fé, nós somos providos não apenas de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento vivo e pessoal dele. E, consequentemente, a razão pela qual precisamos que Cristo habite em nossos corações é para que possamos estar arraigados e fundados em amor, como o texto nos diz. E estar arraigados e fundados em amor é o fortalecimento do nosso homem interior que nos capacita a alcançarmos um verdadeiro conhecimento de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, o que eu quero dizer é que o poder de Deus que era necessário para nos fortalecer é o amor de Deus que está escrito em nossos corações. Louvado seja o Senhor por isso. O poder que Deus usa para quebrantar os nossos corações rebeldes é o seu amor sendo derramado em nossos corações. É o que gera a nova natureza. E como resultado, o amor de Deus dentro de nós não apenas nos concede um amor por Ele, mas também nos capacita a conhecermos a Deus pessoalmente. O amor de Deus remove as nossas antigas naturezas egoístas, que nos escravizavam, as nossas próprias paixões egoístas. Paixões essas da carne, e nos dá um coração para reconhecer e recebermos a Deus de boa vontade. Então, por que nós precisamos ser fortalecidos com o amor de Deus? Segundo Paulo, aí no verso 18 e 19, na parte A,
Nós precisamos estar arraigados e fundamentados em amor para que possamos compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Então, para conhecermos o amor de Deus, nós precisamos ser cheios desse amor. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Isso porque Deus é amor, e a plenitude do seu amor, em toda a sua profundidade, largura, comprimento, largura, altura, é demasiadamente grande para que possamos compreender sem que antes tenhamos o amor de Deus habitando em nós, na pessoa de Cristo. Isso, meus amados irmãos, é porque o seu amor, ele é inexprimível e inescrutável. Nós precisamos ser fortalecidos no homem interior. Nós precisamos estar arraigados e fundamentados em amor antes de podermos compreender o amor de Deus. E isso explica mais plenamente como o amor de Deus ele estabelece um conhecimento pessoal e experiencial de Deus. Como Deus é amor, quando nós experimentamos o amor de Deus, nós experimentamos Deus. Embora não possamos vê-lo de forma palpável, de forma presencial, de forma física, isso não significa que não possamos conhecê-lo, tanto emocional como experiencialmente. Como o apóstolo João diz, se o amamos, Deus permanece em nós. 1 João 4,12. E esse amor que permanece em nós é o ingrediente que nós precisamos para amá-lo e conhecê-lo em resposta. Pois Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Como a visão, ela nos conecta com o mundo ao nosso redor, a fé que opera pelo amor nos conecta com Deus. E esse amor, além disso, ele não é apenas uma mera experiência subjetiva e emocional que nós venhamos a ter, mas é uma experiência emocional que ela está firmemente arraigada no conhecimento objetivo de Deus que nos foi revelado sobrenaturalmente pela palavra de Deus. Com o amor sendo derramado em nossos corações pela divina iluminação objetiva da palavra de Deus, nós somos renovados à semelhança de Deus, para que nós possamos amá-lo. Por isso, Paulo, ele conclui, meus irmãos, a sua oração por nós, acrescentando o seguinte: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Está aí no verso 19, na parte B. Então, assim, ser fortalecidos e arraigados no amor de Deus, não somente nos dá um conhecimento experiencial do amor de Cristo, como também nos capacita a sermos cheios de toda a plenitude do próprio Deus. E eu oro, meus irmãos, que nós possamos ser cheios dessa plenitude. Que nós possamos buscar cada dia mais estarmos arraigados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele nos conceda cada vez mais estarmos firmes, vivendo para a glória do Senhor. Que esse amor ele possa cada vez mais abundar em nossos corações. E ele abundará ainda mais à medida que nós vamos conhecê-lo. Meus irmãos, o Evangelho ele é simples ao entendimento para uma criança. Mas ele também é tão profundo que a dedicação ao aprendizado e ao conhecimento de Deus por meio das Escrituras é algo que nós eternamente alcançaremos. Mas a nossa ordem bíblica é: prossigamos em conhecer. Prossigamos em conhecer esse Deus para que esse amor aumente a cada dia ao longo da nossa caminhada cristã. Que o Senhor seja exaltado e que nós sejamos cristãos que amem de fato ao Senhor. Não só algo meramente da boca para fora. Amém, irmãos?